dos pontos que eu achei interessante colocar aqui nesse livro foi a reforma moral, né? Ele vai falar da parte técnica todinha, específica, longitudinais, enfim, toda a prática do passe, né? Mas, principalmente, o que ele vai eleger aqui como norte é a reforma moral. As condições básicas para a evolução espiritual e, muito especialmente para os médicos curadores, como é a estabeleção André Luiz no ponto anterior, reside na reforma moral, insofismavelmente seguida pelos esclarecimentos intelectuais. Então, antes da gente adentrar lá na parte intelectual, de conhecer, né, todo esse cabedal de obras, estudar, é preciso a gente já se dispor às condições básicas, né, que é justamente o que foi falado anteriormente. Ou seja, aquilo que eu já citei lá em cima, em outros programas, que é evitar muita coisa, né? O excesso de muita coisa, a mágoa, o ressentimento, enfim, o equilíbrio sempre que ele vai falar. Então, é preciso, antes de tudo, né, os esclarecimentos intelectuais, aí ter a reforma moral. Então, não é o contrário, né? Ele coloca sempre justamente à frente isso aí. E adianta ter todo esse capital intelectual, mas ao mesmo tempo eu não tenho esse equilíbrio, que é uma parte interessante. Reforma moral. E como encetar a caminhada? Por onde começar a subir o primeiro degrau da escada evolutiva? A estrada vai despir o homem velho, ou seja, aqueles velhos hábitos que a gente tem, né? Então, o magnetizador ele precisa tirar essa roupagem, né? E vestindo o homem novo. Então, a gente precisa já ter consciência, magnetismo, que a gente vai ter que praticar essa reforma. Não é apenas as técnicas em si, mas porque ele vai dizer também lá na frente, porque tudo isso ensinava Paulo de Tarso, né? Para depois se integrar na fé e nas obras enaltecedoras dos espíritos elevados. Então, né, para se colocar um vinho novo aí, é preciso, né, a gente ter esse homem novo, né? Então, o que é que a gente pode pensar de tudo isso? A reforma moral, segundo Benefeito de Toledo, é preciso a gente ter essa consciência, né, antes de ter esse cabedal intelectual, que eu acho até que é razoavelmente fácil você pegar um livro e você saber das técnicas ali, né? Você entrar no curso e você entender mais ou menos como funciona. Mas a parte moral, eu acho que aí ele já coloca como coluna vertebral aqui por conta disso. Né? Precisa a gente para ajudar o outro, se provinciar de muita coisa. É claro que eu estou falando assim que é fácil, mas não é tão fácil também. Precisa também muita leitura, muita comparação. O médico curador, para melhor poder servir ao enfermo, não deve desconhecer que antes de doutrinar seu irmão para a reforma moral, é necessário se toma aqui. Primeiro, doutrine a si mesmo. Então, primeiro, a gente precisa doutrinar a si mesmo. Os muitos insucessos e mesmo fracassos devem os médios da sua própria imprevidência no terreno moral. Então, antes da gente ir lá, como ele coloca lá na frente, né, que é preciso falar com um assistido sobre essa reforma íntima, quem somos nós, né, que estamos fazendo. Né? É preciso a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo, para depois a gente ir lá e exercer o magno. Deixai frequentemente que se manifeste o amor e a bondade em vossos pensamentos. E aí vai ser justamente o modo do programa de hoje, né? Para resumir aqui, como os nossos pensamentos podem influenciar muito o nosso ato de magnetizar. E é interessante como ele funciona como uma atração magnética, né? Então, para a gente auxiliar, a gente precisa educar não só os pensamentos, mas palavras e atos, e vossas capacidades aumentarão. Né? Fazei intervir vossa vontade e aplicai-vos a amar tudo que vos serve. Então aqui ele amplia esse amor, né? Não é só ao próximo, mas, né, tudo que vos serve. Vai muito além de apenas colocar o magnetismo, mas é preciso, né, que se manifeste o amor e a bondade em nossos pensamentos. E claro, é amar a natureza, amar a vida, amar os
está fazendo, ou seja, colocar o magnetismo do amor em tudo que a gente está exercitando. Então, essa primeira parte eu achei bastante interessante. Antes de falar desse livro de técnicas, né, que muitas vezes a gente pode lá ir no YouTube mesmo e conhecer essas técnicas, ele coloca antes mesmo de entrar nas técnicas no livro, né, ele coloca justamente essa parte moral. E eu achei